Olá, pessoal. Estou vendo a galera entrando aqui. Estamos esperando nossa convidada ilustríssima entrar e logo logo a gente começa com ela. A Dani tá como Mobeck Bahia, né? Tava esperando aparecer Daniele Canedo. Então, massa. Vou te chamar daqui a pouquinho. Pronto! E aí? E aí? Olá. Olá! Deixa eu tentar encaixar isso aqui. Pronto. Vamos começar. Todo Boa mundo está noite. escutando? Boa noite. Acho que está rolando, né? Você está me escutando bem, Dani? Ótimo, estou te escutando Pronto. ótimo. Então, ótimo. Também te escuto bem. Se alguém tiver qualquer problema, manda aí nos comentários. E vamos nós. Vamos, vamos. Então, meu nome é Ellen Mello. Eu sou produtora cultural do Secult. Estou aqui para mediar uma live com a minha querida Dani Canedo. A gente vai tratar de um tema super importante para quem trabalha com arte, com cultura, com economia criativa. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto. Esse bate-papo nosso ele faz parte de um projeto chamado Lives do Secult, que é uma série de conversas em formato de live que acontece toda semana, às terças-feiras, 19 horas. E a cada semana é pensado um tema que tem a ver com nossa conjuntura, que é importante de ser discutido nesse momento que nós vivemos de pandemia. Vai ter muita coisa bacana ainda por aí. Falar também que esse projeto ele é somente uma das iniciativas da Comissão de Comunicação, que foi formado justamente nesse momento de afastamento social, para promover essa aproximação entre discentes, docentes, servidores e a comunidade em geral. Tem sido um trabalho diário, árduo dessa comissão e com muito amor e com muito carinho esse trabalho tem sido levado adiante. Queria falar um pouquinho do que a gente já teve aqui. A gente já teve uma live chamada Educação Digital em Tempos de Pandemia, com Eniel Espírito Santo e mediação de Rony Guzmão. Na semana passada a gente teve Renata Gomes e mediação de Samuel Barros, na live Fake News na Pandemia, os riscos da pós-verdade. E então pedi para todo mundo ir acompanhando o projeto que está ficando cada vez mais bacana. Hoje a gente tem uma live chamada Nada Será Como Antes, Impactos da Covid-19 na Economia Criativa. Com mais uma prata da casa, Dani, que está aqui com a gente, e eu vou apresentar rapidinho para quem não conhece. Daniele Canedo é gestora cultural, capoeirista, mãe de Gui Cissa, coisa mais importante realmente de ser dita,
professora do Secult UFRB e do Núcleo de Pós-Graduação em Administração da UFBA. É doutora em Mídia e Estudos da Comunicação pela Universidade Livre de Bruxelas e é coordenadora do Observatório da Economia Criativa, OBEC-BA, que é responsável pela pesquisa sobre a qual a gente vai conversar hoje aqui. Eu queria primeiro só lembrar que tem um botãozinho com uma interrogação e que a gente vai estar recebendo perguntas de quem estiver participando. A gente tem um tempo super limitado na live, mas a gente vai tentar deixar um tempinho para a gente conseguir conversar com quem está participando. E agora, Dani, podia começar fazendo uma introdução para a gente sobre o que é a pesquisa, para quem não conhece, que eu aproveito e já deixo o convite para que as pessoas respondam o questionário, que é super importante, e queria entender um pouco das motivações, né, desse corpo de professores, pesquisadores, que não é fácil fazer pesquisa, muito menos no Brasil, e aí queria saber as motivações e um pouquinho sobre a pesquisa para a gente seguir adiante. Vamos lá. Ótimo, vamos lá. Gente, eu tô super... É diferente, né, o modelo da live, a gente fica um pouco ansiosinha. Muito. Você faz 1000 aulas, faz alguma coisa, mas de repente quando muda alguma coisa a gente fica assim, nossa, como é que isso funciona? Então vamos ver se funciona, né? Eu queria começar parabenizando vocês pela iniciativa das lives. Eu tenho acompanhado, tenho achado muito bacana. É legal que o Secult esteja colocando... O Secult, para quem não conhece, é o Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da UFRB, onde nós duas trabalhamos, né? É um centro que reúne... A gente diz que é o corpício docente mais bonito do Brasil. Não, claro, a gente está falando de beleza estética, a gente está falando das pessoas que estão lá, que é um grupo lindo de pessoas que atuam nas áreas aí das artes, da tecnologia, da política e da gestão cultural, da música, né? Temos muitos colegas músicos, técnicos na área, por exemplo, de espetáculos, arquitetos, engenheiros. É um centro incrível e que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E aproveitando aqui esse momento, muito orgulho de saber que Ellen também está lá. Ellen é uma referência para mim, porque quando eu entrei na faculdade para fazer produção, Ellen já era produtora. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu... Assim, logo no início da faculdade, eu acho que 2000, 2001, vocês fizeram a novela do Muro. Sim, lembra? Do Murro, isso. Do Murro. Então, e aí eu fui assistir e eu lembro de te ver lá, produtora, assim, no teatro, e conhecer você da Facom, assim, de vista. E aí te vi lá, eu falei, nossa, isso é legal, eu quero ser produtora também. Então, que bom que a gente tem a oportunidade de estar hoje juntas no Secult, né? Que massa que a gente tem essa equipe no Secult. E que bacana essa oportunidade de estar aqui hoje falando dos impactos da economia criativa com você. Então, a gente vai juntas aí, porque somos duas ativistas, militantes, né, da melhoria das relações de trabalho no campo da cultura, da melhoria das infraestruturas na gestão. Estamos sempre trabalhando, pensando nessas coisas. Então, é um prazer, uma oportunidade. E a pesquisa é outra oportunidade porque ela reúne um grupo muito bacana também, né? Eu estou fazendo uma pesquisa no OBEC, que é o Observatório da Economia Criativa da Bahia. Então, para começar um pouquinho atrás, o OBEC ele foi criado em 2014, através de um edital da Secretaria de Economia Criativa, da querida Cláudia Leitão, na época, que pensou uma política muito interessante, que a gente tivesse em cada estado brasileiro um centro que reunisse as universidades locais para a produção de conhecimento, de dados, de informação sobre a economia criativa. A gente sabe, né, da imensa lacuna de informações nesses setores, e aí a ideia era fazer isso em parceria com as universidades. Então, o Ministério da Cultura daria uma estrutura e as universidades juntariam pessoas interessadas nesse tema, né? Então, seriam centros multidisciplinares e interinstitucionais para pensar o campo da economia criativa. Essa política foi descontinuada a partir de 2016, no Ministério da Cultura a gente já sabe que nem existe mais, né? Cada vez um clássico, a política, né? no âmbito federal, as descontinuidades as descontinuidades, né, são recorrentes no nosso país e cada vez pior, né? O que a gente está vivendo agora é... Nem vamos por aí, né? Mas a gente aqui na Bahia resolveu dar continuidade. Então, um grupo de pesquisadores que reúne pesquisadores da UFBA, da UNEB, da UFRB, de diversas faculdades. Então, tem a querida Carmen Lima, que é uma referência no campo da economia, tem Leonardo Costa e Renata Rocha da Facom,
tem o Magno, que é da UNEB também, junto com Carmen, agora Carlos Paiva, Bete Ponte, tem Luiz Gustavo, tem Raíssa, uma galera, Mércia Queiroz, querida. Então é uma galera, desculpa se eu esqueci o nome de alguém, mas eu tenho muito prazer de poder estar junto com esse grupo fazendo pesquisa. A gente estava com o nosso planejamento todo organizado para 2020, né? A gente tinha alguns projetos, algumas coisas que a gente queria executar e de repente vem a Covid e a gente começa a sentir pelos primeiros decretos proibindo aglomerações que alguma coisa muito séria ia acontecer. A gente já estava vendo isso acontecer fora do Brasil e aí a gente viu essa repercussão imediata aqui com os primeiros cancelamentos. A gente conhece pessoas que cancelaram o evento já em março, né? E aí, o que a gente iria fazer? Já conhecendo, né, por sermos pesquisadores nessa área, já conhecendo a lacuna de informação, de dados, a gente se preocupou com o acompanhamento, o registro desse processo, né? A gente também já conhece a vulnerabilidade do setor. A gente sabe que o setor de trabalho no campo da cultura reúne muitas pessoas que são autônomas, que trabalham por projeto, então não tem nenhum tipo de seguridade social, né? Não tem nenhuma garantia de que vai ter salário no final do mês, a menos que tenha ali uma remuneração, um projeto acontecendo. O que acontece se todos os espaços estão fechados? A gente também se preocupou por entender que os primeiros a serem fechados foram as atividades, né, culturais, os espaços culturais, e que provavelmente, levando em consideração que se diz aí que o vírus vai rodar por mais 2 anos, pelo menos, vai demorar para as pessoas se sentirem à vontade para ir num grande show, para ir num espaço fechado, por exemplo, para assistir uma apresentação de teatro. Então a gente pensou, o que é que a gente sabe fazer? A gente sabe fazer pesquisa, como é que a gente pode contribuir fazendo um levantamento e registrando o que está acontecendo agora, para que de alguma forma isso possa contribuir para gerar subsídios para políticas públicas. Então a gente não está fazendo uma pesquisa para guardar na gaveta, nem para transformar em artigo para colocar nos nossos lares. Isso é importante sim, mas a gente já entende que precisa ter uma atuação social e política. Daí é por isso que a gente tem feito parcerias também, parcerias institucionais com outras universidades, mas também com secretarias, como a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, como a Fundação Gregório de Matos, para que possa ter um diálogo e os resultados dessa pesquisa possam, de alguma forma, servir, contribuir para a elaboração de políticas culturais. Maravilhosa. Então, e eu acho que uma coisa que tem super a ver, assim, um destaque, eu acho, para essa pesquisa é que tem sido lançado boletins, né? Boletins quinzenais, já com algumas notícias, já com alguns resultados do que vem sendo coletado. Os boletins são ótimos, eu super indico a leitura, é objetivo, é de fácil leitura, tem gráficos, está super claro, está super bonito, está super atrativo mesmo de ser devorado. E aí eu acho que é uma coisa super pertinente, porque a gente está vivendo um momento de tantas incertezas, né? Desde que começou todo esse movimento e que a cada dia muda, que nada mais natural e interessante que a pesquisa acompanhe isso, gerando justamente esses boletins que também vão saindo aos poucos e acompanhando as expectativas e como o setor também está lidando com essas coisas que vão surgindo a cada dia e que mudam tudo. Então, desde as expectativas de achar que em maio as coisas já estariam melhores e aí depois vira junho e aí as curvas, enfim. Então, eu queria também ouvir um pouquinho sobre esses 3 boletins, o que é que cada um trouxe já, e também os maiores desafios, né, que vocês já devem estar justamente no lançamento desses boletins acompanhado. A gente, como eu falei antes, como a gente pensa que esse trabalho é tentar ter um retrato da realidade, do que está acontecendo e registrar isso, para a gente poder usar isso como ferramenta na nossa busca por melhorias de condições, por busca de políticas públicas, a gente entendeu que não adiantava a gente esperar uma pesquisa de 3 meses, porque, como você mencionou, os resultados eles precisam ser publicizados agora, a gente precisa conversar sobre o que está acontecendo, a gente precisa entender o que está acontecendo para medidas a curto, médio e longo prazo. E aí, então, como é que a gente faz a curto prazo para poder ter resultados? Vamos lançar boletins, que são boletins periódicos, a gente tem feito a cada 15 dias, a gente já fez 3, essa sexta-feira sai o 4º boletim, e aí a gente
dar um fechamento aí nesse processo até aqui e vai repensar aí com novidades. Daqui a pouco eu falo do que a gente está pensando para junho. Mas, assim, antes de entrar no boletim, é muito importante que eu aproveite essa oportunidade para pedir às pessoas para participar da pesquisa, para compartilhar. O nosso link eu abri aqui, porque às vezes eu falo errado, é ufrb.edu.br/economia criativa-covid-19. Mas se botar no Google, pesquisa, BEC, economia criativa, já aparece. A gente fez 2 modelos de questionário, Ellen. Um modelo para organizações e um modelo para indivíduos. E a gente tem recebido respostas do Brasil inteiro, de todos os setores, e a ideia é a gente fazer análises tanto gerais, né, envolvendo todos os setores que estão embarcados nesse guarda-chuva da economia criativa, mas também fazer por setores, entendendo que as realidades nesses setores são bem específicas, fazer diferenciar o que é a atuação de um profissional autônomo, né, trabalho como MEI, por aí vai, e de uma organização, um museu, é completamente diferente. Então, por isso que a gente pensou 2 questionários. Estão aí abertos até dia 31 de maio. Então, corram antes que acabem, vão lá e participem. E aí, os boletins, eles buscam dar um retrato temporário. A gente sempre fala, são resultados preliminares, né? Porque na medida em que a gente for recebendo mais resposta, pode ser que alguma coisa, principalmente em relação aos percentuais, mude um pouco, para mais ou para menos, mas já dá para a gente, pela quantidade de respostas que a gente tem recebido, ter alguns resultados que chamam a atenção, né? Então, a gente tem buscado nos boletins apresentar esses resultados. Logo no primeiro boletim, a gente destacou, por exemplo, que a gente um pouco do perfil das pessoas que responderam, mostrando, por exemplo, as áreas, né, que mais aparecem. Então, tem uma imagem lá que mostra música, cinema, mas também vários outros setores. Mas o que a gente mais, nesse primeiro, a gente quis destacar eram 2 coisas. Primeiro, o perfil da ocupação profissional. Quem são as pessoas que trabalham no campo? E aí, a gente percebeu que a maioria é autônomo, de fato, né, que trabalha por conta própria, ou trabalhador sem carteira assinada, ou como MEI. Cerca de 73% nesse resultado preliminar. A maioria dessas pessoas tem uma relação pequena com, por exemplo, sindicatos e associações de classe que possam representá-las formalmente nesses âmbitos aí das políticas públicas. E a maioria tem uma média salarial entre 1 e 3 salários mínimos. Portanto, muitos deles, cerca de 80% dos respondentes, se enquadravam na lei... Primeiro, no auxílio emergencial e também no que está se discutindo agora da Lei Emergencial da Cultura. A gente também pediu que as pessoas relatassem como é que a crise estava impactando a vida delas. Essa é a parte da pesquisa que mais me tocou, assim, que me chocou, porque a gente viu pessoas dizendo assim, olha, eu entreguei o apartamento alugado porque eu não tenho como continuar pagando, eu estou morando na casa da minha mãe. Eu vendi o carro, eu peguei um empréstimo, porque as pessoas precisam do trabalho do dia a dia para se manter, né? Então é muito triste ouvir relatos desses de pessoas que são reconhecidas pela atuação que tem no campo da cultura, mas não tem nenhuma segurança profissional. A questão da precarização das relações de trabalho no campo da cultura que a gente sempre fala, né? Às vezes a gente pega um comparativo com outros países e fala um pouco do que o que está acontecendo em outros países, mas a gente precisa entender esse princípio, né? Que lá as relações de trabalhistas são diferentes. As pessoas têm uma outra segurança, uma outra tranquilidade em relação às necessidades básicas, inclusive. O que não acontece no Brasil. Nossa situação é difícil. Uma das coisas que a gente destaca no segundo boletim é a percepção temporal da crise. A gente fez um acompanhamento semana a semana. Isso vai aparecer agora também no terceiro boletim. E a gente foi vendo como é que até quando as pessoas achavam que as atividades estariam paralisadas e até quando o impacto da crise afetaria a renda dessas pessoas, né? Como você falou no início. No início é muito interessante ver o gráfico, porque no início as pessoas ficam aqui, é por 4 meses no máximo. E já nas últimas semanas agora... Eu mesmo, quando eu preenchi, não tinha saído nem o primeiro boletim. Aí dá vontade de responder de novo. Porque, com certeza, outras coisas já estariam colocadas, né, nessa pesquisa.
A gente entendeu isso, que para algumas questões a gente não pode somar tudo e trazer um resultado. A gente precisa Sim. pegar as respostas por período, porque há coisas que acontecem. Hoje mesmo de tarde a gente discutiu isso na pesquisa. Que contextos internacionais estão afetando e mudando um pouco a percepção que a gente tem desse tempo. Então agora a gente já sabe que o carnaval pode estar... Exatamente. Né? O que vai ser da Bahia em um ano sem São João? O que vai ser do Nordeste brasileiro em um ano sem São João? A gente sabe, eu trabalho no Recôncavo da Bahia, eu trabalho lá na Proeste, né, na Pró-Reitoria de Extensão da UFRB, que fica em Cruz das Almas, e em março a gente já estava vendo o movimento para o São João na cidade. Né? E aí, o que acontece com Cruz das Almas, por exemplo, quando você tem um ano sem São João? O que vai acontecer com Campina Grande, por exemplo? Então, a gente está muito preocupado com isso e precisa se preparar. A gente precisa pensar que nada será como antes, né? Aí foi a música de Milton Santos que veio na cabeça na hora. Eu falei, nossa, a gente precisa repensar de fato a nossa atuação. Sim, sim, total. Eu estava assistindo uma outra live, né? E aí trazendo um pouco com um profissional da Simpla e justamente falando sobre essa coisa dos eventos, como eles são diretamente, né, muito impactados, desde os de pequeno, médio e grande porte, inclusive. E ele estava trazendo até uma terminologia de administração que são os tipos de curvas de crises que nós temos, né? Que são a gente tem a curva em U, a gente tem a curva em L, em W, cada um tem uma característica diferente, né? Se a curva é em L é porque ela desce muito rápido e se estagna ali na base. A curva em V, que é uma curva até simpática para uma crise, é que ele desce um pouco mais devagar e depois sobe. E aí ele estava falando que provavelmente essa seria uma crise em W, ou uma crise que lembra a raiz quadrada, que é a crise em W, você tem recaídas nesse processo, né? Então, na verdade, você tem uma tentativa de se alavancar e você cai de novo, porque tem sempre a sombra das novas curvas de infecção. E tem também essa curva, essa crise que lembra a raiz quadrada, que você tem uma queda, depois você tenta uma sobrevida e depois uma estagnação muito grande que a gente não sabe como vai terminar, né? Então é muito angustiante, assim. Queria só lembrar a galera que tem aí o botãozinho, eu tô recebendo aqui as perguntas, então continuem mandando para a gente deixar para o final. E aí uma outra coisa também que eu li a matéria de jornal, né, da Muito, que você deu uma entrevista e que foi super legal também. E tem uma aspas bem grande que para mim é o que chama muita atenção. Paiva falou sobre isso numa live que ele participou também, que é, na verdade, os novos velhos problemas, né? A gente não pode dizer que nada está sendo exata. Tem muita coisa nova, mas tem muita coisa que é antiga. E que parece que a pandemia ela só vem para colocar um negrito na vulnerabilidade conhecida, né, do nosso setor, principalmente desde aí o impeachment da presidente Dilma, como a gente vem, na verdade, sofrendo com tudo isso. Então, a pandemia chega num momento também aqui no Brasil para a cultura, onde nós estávamos já muito destroçados, né, e debilitados. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Debilitado é um termo ótimo, né? Já que de vez em quando eles gostam de usar termos médicos, para dizer que, de fato, a cultura ela já vinha doente. A gente está sofrendo já desde a gestão da presidenta Dilma, e diga-se de passagem, começa na gestão dela, né, um enfraquecimento das políticas culturais. No Brasil, a gente tem um processo na gestão de Gilberto Gil, a partir de 2003, né, de empoderamento, digamos assim, de fortalecimento das políticas culturais, de uma ampliação da compreensão do que é a cultura e do papel das políticas culturais, do papel do Estado, uma discussão sobre direito cultural, né, de que, na verdade, todos nós temos o direito de ter acesso à cultura, de ter direito aos meios de produzir cultura, se a gente quiser ser realizador. E aí esse discurso do governo federal, na gestão de Gilberto Gil, repercutia
nos estados, repercutiu nos municípios, tanto que a gente começou a discutir coisas muito importantes, como a institucionalização da gestão cultural, com os planos de cultura, né, com os sistemas de cultura. Então, a gente tinha aí um caminho de fortalecimento, né, da gestão cultural que caminhava para uma perspectiva de autonomia. Se a gente continuasse como a gente estava, com o passar do tempo, já estaria tudo garantido em lei e a gente já teria também um processo de empoderamento dos agentes culturais, porque é muito importante que isso seja dito, que normalmente as pessoas que trabalham no campo da cultura, né, não eram pessoas que, no geral, participavam dos processos de participação social na elaboração de políticas públicas, né? Que estavam, digamos assim, um pouco afastados das questões de gestão, às vezes ficavam por ali, e a gente viu esse processo de ampliação da participação, de ampliação da institucionalização, de democratização dos recursos, né? De descentralização, de diversidade. Então, a gente viveu uma fase, assim, de se sentir mesmo assim importante, sentir que a gente estava avançando. Já na gestão da presidenta Dilma Rousseff, a gente começa a ter uma desaceleração desse processo, com o próprio OBEC, por exemplo, uma política que foi desacelerada nesse período. E aí veio o golpe, e aí o golpe acaba com tudo que a gente acreditava. Vale dizer, é muito importante que o Plano Nacional de Cultura está fazendo 10 anos esse ano. Então, por lei, era agora para nós estarmos avaliando o plano e reelaborando um novo plano, porque, né, em 2020 deveria ter um plano para mais 10 anos, não sabemos o que vai acontecer. E aí é preciso dizer aqui que no âmbito estadual isso se repercutiu de uma forma muito séria. A gente tem um governo do PT na Bahia com uma política cultural que é, no mínimo, digamos, fraca, no sentido, inclusive, de fortalecimento desses conceitos que a gente considera importante. Então, se acaba, por exemplo, com os representantes territoriais da cultura, que eram fundamentais para que a gente tivesse, de fato, uma cultura descentralizada na Bahia toda, uma discussão aí, tanta gente incrível a gente conheceu no processo dos representantes territoriais da cultura, né? Uma discussão ampliada na Bahia toda. Eu mesmo tive a oportunidade de rodar muitos desses municípios para falar, por exemplo, com as conferências estaduais de cultura. E aí, cadê a conferência de cultura, né, no governo Rui Costa atual? Cadê representantes territoriais de cultura? Tivemos um edital do Fundo de Cultura lá atrás, aí tivemos, né, outro agora, mas ainda é muito pouco. Houve um enfraquecimento. A gente vê, por exemplo, um esforço imenso da secretária Arani Santana, é uma pessoa super dedicada, que a classe respeita muito pela atuação política, social, né, histórica que ela tem, é uma pessoa que eu respeito pessoalmente, mas eu diria assim que na gestão Rui Costa a gente tem aí uma dificuldade de lidar com as políticas culturais. E claro, aí isso se reflete, por exemplo, no governo municipal em Salvador, com, né, digamos assim, um não fortalecimento da Fundação Gregório de Matos, e em outros municípios também. E aí o que acontece? Os agentes culturais, a gente está vivendo processos aí de transformação, né, com as tecnologias, porque a gente discute economia criativa, na perspectiva de que tem tantos desafios novos, como o processo de digitalização, e a gente não está preparado para isso. Né? A gente estava ali sem saber, um pouco num limbo nesses últimos anos, né? Com poucos editais, com pouca produção, com um consumo muito, muito pouco, porque na medida em que as pessoas também, né, não estão em uma crise econômica aí desde 2018, as pessoas também investem menos em consumo cultural. E aí, vem a crise do coronavírus e fecha tudo. Então, e aí eu nem falei do governo Bolsonaro, né? Nem falei do que é isso aí. Que a gente deixa de ter Ministério da Cultura, que a gente deixa de ter... enfim, tem uma figura como Regina Duarte à frente da gestão pública da cultura no Brasil. É, no mínimo, lastimável. Não, é desesperador, eu diria assim. Desesperador. E aí eu acho que essa coisa que você fala da falta de pesquisa e falta de dados, a gente vê refletido, inclusive, nos editais emergenciais que estão sendo lançados, que muitas vezes não correspondem ao que, na verdade, o setor está precisando, né? Tem algumas críticas que têm surgido que eu acho super interessantes, assim. Uma delas que eu vi nas redes e que a gente sente muito, nós que não somos exatamente artistas, mas somos profissionais envolvidos na cultura e nas artes, que é
os poucos editais que surgem também não estão olhando exatamente para a cadeia produtiva da cultura, né? São editais que surgem e que dão ajuda, vem com um viés de dar uma ajuda muito mais ao artista, mas aí toda a cadeia dos holds, a cadeia dos profissionais, das pessoas que trabalham com iluminação, com som, os produtores, todas essas pessoas, na verdade, ficam totalmente desassistidos dessas políticas. Ou, por exemplo, editais que lançam uma espécie, né? Teve muitas críticas com relação ao edital do Itaú Cultural, que principalmente Sim. o de música que surgiu, que foi, poxa, lança um edital de emergência para a cultura e nomes de artistas consagrados acabam sendo contemplados, né? Jardim Macalé, Elia Duncan. Então, assim, opa, esse respiro é para quem, né? E o artista que realmente está precisando sobreviver, né? Então, a prefeitura tentando distribuir cesta básica para... Então, assim, dá para ver que as pessoas que estão tentando lançar esses editais emergenciais também têm muito pouco conhecimento e dados da área, né? E aí geram alguns Frankensteins, assim. É verdade, né? E aí é importante falar de como, quando a gente fala em cultura, a gente está falando de realidades muito diferentes, né? Por exemplo, o conceito de economia criativa é um conceito guarda-chuva que envolve setores que são muito diferentes entre si. Então, a realidade, por exemplo, da música é muito diferente da realidade do artesanato, pelo próprio perfil, por exemplo, muito mais com possibilidade, né, de produção industrial, uma possibilidade de produto da música do que, por exemplo, do artesanato e de outras áreas. Mas, além disso, por exemplo, se a gente pega a música como exemplo, a diferença dentro da música é muito grande. A gente não pode dizer o setor da música, né? A realidade totalmente. De quem faz live, por exemplo, hoje, com selo de cervejaria, né? Uma live aí de Bel Marques, uma live de Ivete Sangalo, uma live até, por exemplo, do Emicida, é uma minoria no campo da música e não representa, por exemplo, a realidade do professor de música, né, da cantora de barzinho, que vivia de toda sexta-feira, sábado e domingo, tá cantando no barzinho. O que ela tá fazendo da vida agora? É isso, por isso que até essas iniciativas, por exemplo, como a da Fundação Gregório de Matos, de distribuir cesta básica, é fundamental. Porque lá no Conselho Municipal de Política Cultural, por exemplo, a gente recebeu uma lista de nomes de artistas de rua que estão numa situação, né, de precarização mesmo em relação às condições mínimas de vida. E aí essas pessoas precisam de quê? Essas pessoas estão felizes de receber uma cesta básica agora. Agora a gente precisa pensar em algo que a médio prazo e a longo prazo possa, de alguma forma, contribuir para a reestruturação do trabalho dessas pessoas. Sim, e eu acho a pesquisa extremamente desafiadora, porque, como você falou, além de chamar a atenção de que ela é uma pesquisa nacional... Isso, não sei se foi eu ou foi ela. É uma pesquisa nacional e que atende a muitos setores, né? Quando a gente, assim, será que eu me encaixo nessa pesquisa? Eu acho que, assim, sempre cabe dar uma olhadinha e ver o quanto, na verdade, ela convoca a participação de muitos agentes mesmo, né? Assim, você sendo o dono de uma empresa ou sendo um hold, sendo uma pessoa que está trabalhando dentro de todo o setor, é super importante, mas muito desafiador também. Eu fico pensando, meu Deus, vai ter muitos dados coletados por vocês e como é que a gente lê esses dados de forma sensata, né? Porque é muito fácil as coisas serem... Uma preocupação que a gente tem nas análises que a gente faz é exatamente de nunca fazer assim, somar 10 coisas totalmente diferentes e dividir e ter uma média. A média é essa. Não é bem assim. Essas coisas aqui têm muita disparidade entre elas. Então, nas análises estatísticas, que é consideração. Depois eu queria ter um tempinho para a gente falar sobre as medidas mais citadas pelos respondentes, né? Porque tem a ver com essa coisa de edital e tem a ver com outras coisas também que eu acho importante. Agora eu estou vendo aqui, gente, as pessoas estão escrevendo... Não, é muito difícil acompanhar comentários, perguntas e conversar. É muito difícil. Esse eu acho que é o maior desafio. Eu anotei aqui umas coisas que eu estou vendo e no final a gente pode tentar voltar para elas, mas na medida do possível. Eu acho que é legal, a gente pode entrar nessa questão aí que você falou sobre as medidas.
Pois é, uma das perguntas que a gente faz na pesquisa, né? A gente tem as fechadas e tem aí as questões abertas. Nas questões abertas, a gente pediu para as pessoas responderem o que elas achavam que era fundamental para recuperar a economia do setor onde elas atuam. E aí, entre as respostas, isso aí, quem quiser seguir o OBEC Bahia aí no Instagram, lá tem uma figura, né, que é um quadrado assim que a gente fez baseado na quantidade de respostas que foram dadas. Então, a primeira coisa que as pessoas falam, a gente agregou no tema fortalecimento da gestão cultural. Isso foi muito importante para a gente, porque as pessoas falam de uma dificuldade de fato das organizações da cultura de se verem como organizações, no sentido, né, da administração, de empresas, né, de fundações que têm dificuldade de lidar com o básico da gestão. Conhece pouco das legislações, conhece pouco dessa lógica burocrática que rege, né, a vida pública brasileira. E aí, assim, as pessoas pedem ajuda do governo, que o governo haja como um intermediador nesse processo. Estamos vivendo um processo de crise. Queremos órgãos de cultura fortes e competentes que atuem como dando um apoio institucional para as pessoas. Então, a primeira coisa que as pessoas pediram não foi dinheiro para realizar, foi apoio, né? Então a gente precisa fortalecer os órgãos de cultura para que eles possam ser capazes de dar esse apoio também para as organizações e os trabalhadores da cultura. Aí depois vem editais, linhas de crédito. Uma coisa muito importante que tem a ver com a Lei Emergencial da Cultura é a liberação dos fundos de cultura. Aí se fala, né, do Fundo Nacional de Cultura, da Lei do Audiovisual, de fundos estaduais que as pessoas mencionaram. São fundos que alguns deles estão contingenciados e que podem ser liberados para... Cecília. para a cultura, para atuar nesse processo da crise. Aí depois, por exemplo, vem também a questão emergencial do auxílio de quem precisa comer, de quem precisa pensar como é que vai comer no mês que vem. E aí vem estímulo ao consumo cultural. Isso é muito importante, porque a gente sabe que a crise vai afetar todo mundo. A gente está aqui falando da cultura, mas a gente sabe que a manicure está sem trabalhar, que a esteticista está sem trabalhar, que a fisioterapeuta está sem trabalhar, que quem trabalha, né, com comida, com dono de restaurante. Então, tem vários setores aí da economia que vão ser afetados, estão afetados. Então, a propensão das pessoas de gastarem dinheiro, de investirem para assistir uma peça, para um show, para comprar um disco, para qualquer coisa relacionada ao consumo cultural, que não seja streaming, né? Netflix, Amazon Prime, praticamente isso aí as pessoas já botaram no programa, mas outros custos vai ser difícil. Então a gente precisa de campanhas que estimulem o consumo cultural. E aí vem também... Sim. Esse coordenador, né, dessa live do Simpla, ele falou justamente isso. Ele falou, ó, vai ter um momento assim que as coisas começarem a se normalizar, seja lá o que seja esse normal. Por exemplo, no setor de eventos, deve ter uma demanda reprimida das pessoas num primeiro momento. Então, deve ter uma pequena, né, projetos que suspenderam, shows que já estavam com dinheiro e que tiveram que suspender, que estavam marcados. Então, vai ter uma pequena onda de saída que rapidamente vai ser contida. Pelo medo de sair, se a gente não tiver vacina ou remédios eficientes, pela baixa renda que as pessoas vão estar para poder realmente consumir, enfim, e outras coisas que vão agir, né, na subjetividade das pessoas mesmo. Então, realmente temos um caminho bem incerto e uma ladeira muito íngreme, eu acho, pela frente, assim. Pois é. E aí a gente precisa dessa atuação do Estado. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas falam é que o Estado intervenha no processo de criação de protocolos de saúde pública para espaços culturais, para festas. Então, como é que a gente vai, por exemplo, visitar um museu? Já se compartilhou aí, por exemplo, alguns, né, o que está sendo feito na China, o que está se pensando, mas são culturas sociais muito diferentes da nossa. Né? Então a gente precisa adaptar isso à nossa realidade. A gente precisa pensar isso no contexto do Brasil, da Bahia. Então alguém colocou aqui agora, acho que foi Gleide, minha amiga, falou assim, existe a possibilidade do São João, foi que eu consegui ler, do São João ser feito em outra data? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, isso é possível, né? Então, eu acho que
os órgãos de cultura estão um pouco lentos nesse processo, né, de acompanhar as discussões. Aí o pessoal de teatro, o pessoal de dança super reunido e tentando, fazendo cartas, os produtores da Bahia fizeram um movimento e a gente tem tido, digamos assim, ainda talvez pelo próprio impacto dessa realidade, os órgãos não estão preparados. Sim. Aí uma coisa que aparece muito, assim, não vou citar tudo, mas isso eu acho importante, desoneração tributária e perdão de dívidas, a questão das contas, né? Como é que as organizações que estão fechadas vão pagar luz, água? Então, como é que as pessoas podem, por exemplo, suspender essas contas por um tempo para que elas possam... A gente sabe que essas empresas, a maioria delas públicas, têm estrutura para poder... Se quer vir, pode vir. Ó, tem estrutura para isso, né? Estrutura financeira, lastro. Então, elas poderiam segurar um tempo enquanto que essas organizações estão se reestruturando. E o que eu acho mais interessante é presença digital. Esse processo todo, ele promoveu uma aceleração na necessidade da gente estar na internet, né? A gente está aqui hoje fazendo uma live que provavelmente seria um encontro numa das salas do Secult, e a gente está fazendo isso através desse meio. E muitos artistas não sabem o que fazer, como é que vende, como é que bota o produto na internet, como é que se comunica com seus públicos. Então, esse apoio aí precisa ser pensado. Eu falo pra caramba. Não, é ótimo. Todas essas questões aí que você trouxe, que foram colocadas na pesquisa e que está nesse boletim, muita gente tem perguntado, poxa, tem articulação dos produtores e artistas na Bahia? Tem muita articulação, tem cartas e cartas, né? Eu participei de algumas, todo mundo participou, que é pedindo exatamente isso para todas as esferas, tanto do Estado quanto da Prefeitura, que é justamente isenção de impostos, que é o pagamento de coisas que estão atrasadas, parcelas, né? editais, carnaval, né? Tem gente que até São João do ano passado não tinha recebido ainda, então tem muita gente... Então, todas essas demandas, elas foram, sim, organizadas e foram transformadas em pleitos. Num primeiro momento, um pouco setorizado, tinha a galera da música, a galera do teatro, a galera da dança, mas, inclusive, já está tendo uma comunicação entre esses vários setores através de algumas reuniões. Então, assim, mobilização está havendo. Agora, eu acho que o que está tendo é muita morosidade também do outro lado para dar encaminhamento a essas demandas do setor, né, como um todo. Que é resultado disso que a gente falou, né, desse enfraquecimento aí que a gente vem vivendo, da institucionalização da cultura no Brasil. Então, a gente deixa de ter um ministério, a gente tem uma secretaria de cultura que fica enfraquecida, a gente tem aí, né, a fundação também, e assim no Brasil inteiro. E aí chega um momento desse, era para a gente estar ativo, as pessoas até tentam, porque a gente conhece as pessoas que trabalham nos órgãos, a dedicação delas, né, o interesse, mas as estruturas, enfim, a gente precisa lembrar muito disso quando a gente estiver elegendo nossos representantes, votar em pessoas que nos representem também, que contribuam para que as coisas possam ficar mais factíveis, né, para a cultura. Sim. E é interessante essa coisa que você trouxe aí, os protocolos de saúde que vão surgir a partir de agora, né? Então, você imaginar o quanto às vezes já era difícil você realizar um evento, onde você depende de bilheteria, onde você já tem que ter uma unidade móvel, onde você já tem que ter segurança, onde você já tem que ter brigadista, onde você já tem que ter uma série de coisas, e a partir de agora surge uma série de outras coisas. Você vai precisar ter uma pia para que as pessoas lavem a mão, você vai precisar talvez ter um medidor de temperatura na entrada dessas pessoas, e o mais grave, né, quando a gente pensa em teatro e em shows, realmente iniciativas independentes, que é uma plateia totalmente diminuída a 35%, 40% de sua lotação. Então, se já era difícil viver de bilheteria, para respeitar as normas de isolamento de 1,5 metro de distância, assim, a minha sensação é que vai se tornar quase inviável daquele jeito antigo, né? Assim, a gente vai ter que inventar outras formas, mas aquela forma antiga, a gente vai ter nada será como antes, né? Nada será. Porque, por exemplo, uma das coisas mais deliciosas que tem de ir ao teatro é o foyer, antes e depois, né? É você chegar um pouquinho antes, ver as pessoas ali e tal, e depois sair, encontrar, e aí vamos ali tomar uma, vamos fazer o quê? Vamos ali no Luiz, vamos não sei aonde.
Sim, de repente isso não vai ter mais por um tempo, né? A gente sim. já tem alguns modelos aí internacionais que o pessoal está fazendo assim, você tem um fluxo definido, quantas pessoas entram de cada vez, as pessoas vão para lugares na plateia já marcados, previstos, elas sentam Sim, separadas uma das outras, como você falou, no palco é é, reduzida a quantidade de pessoas, então vai interferir no nosso próprio processo criativo, né? Na nossa criação total. estética. E como é que a gente banca isso, né? Então, além da questão social, da questão artística, da questão econômica, Econômica. é um pacto, né, multidimensional. Sim. Tem Aí muitas entrando já perguntas. muitas. Eu anotei algumas aqui, juntei outras. Eu acho que algumas a gente conseguiu ir aos poucos ali respondendo. Mas acho que uma coisa que apareceu em algumas perguntas, e eu acho que tem aparecido muito, tem sido muito nessa ansiedade de entender o que vai ser esse novo. E essa ansiedade também da reinvenção, né? Que Uhum. nos cobra e nos deixa extremamente ansiosos porque a gente tem que se reinventar. Tem alguém ali dizendo assim, vocês vão ter que se reinventar. E, É o e isso horário, é o horário. é o horáriozinho, né? A gente também está chegando ao fim daqui a pouquinho. E eu acho que essa ansiedade Mamãe tem que terminar. Desculpa, gente, deixa. vamos lá. Não, é isso mesmo. Mães mulheres, temos que É, acolher tudo. home office não é brincadeira, não, Home cara. office não é brincadeira, não. Quando rolou que a gente ia fazer a live junta, eu já perguntei pro Dani, o mais difícil vai ser segurar as crias vai ser. O João Tá, tá praticamente trancado no é, quarto dele. tá aqui minha mãe num quarto com o Gui e Ricardo no outro quarto com Cecília, mas para poder os dois não me verem e não querer, eu fiquei aqui no fundo. Desculpa, vamos lá, gente. Não, mas Calma. é isso, eu acho que é como é que a gente lida, né, com essa ansiedade de reinvenção também. É só porque eu sinto que as pessoas estão muito ansiosas de precisar se reinventar. E aí algumas perguntas vieram disso, assim, como vai ser? Que é o que ninguém, eu acho, tem resposta. Mas se você quiser comentar alguma coisa. Ninguém sabe como vai ser, né? Porque mesmo na área de saúde, as discussões ainda são muito na perspectiva assim digamos assim, os melhores cenários e os piores cenários, porque tudo Sim. depende da política que a gente está fazendo hoje. Então, por exemplo, a política de negação e desequilíbrio do nosso presidente, ela interfere de fato no que vai ser a nossa vida daqui a 2 anos, né? E a gente Uhum. tem visto que cada dia a situação vai ficando pior, né? Total. Então, se a gente tivesse seguido numa política de fato de isolamento, enfim, isso alteraria lá na frente o resultado. A questão que a gente precisa ter muito cuidado, primeiro, é na importação de modelos, né? Quando a gente pensa nos modelos internacionais, do que já está sendo feito na Europa, a gente precisa entender o contexto desses países. Então, quem já foi, por exemplo, num show de música na Europa, sabe como é que as pessoas têm uma outra relação com aquilo, Uhum. que não é a nossa relação, né? A gente vai cantar e vai... né? Coisas que antigamente a gente não se preocupava, e que agora a gente vai começar a se preocupar. Sim, A nossa total. relação com as outras artes todas é uma relação muito mais próxima, de uma vivência diferenciada. Então, Sim. a gente precisa começar a pensar em estratégias. Eu acho difícil, né, quando eu ouço, claro, as pessoas falam, a gente vai ter que se reinventar. Alguém falou isso outro dia. No âmbito das artes. É difícil você se reinventar quando você não sabe como é que você vai pagar a conta de luz no mês que vem. Então, Uhum, assim, uhum, existe um total. Fundo Nacional de Cultura que está lá contingenciado, que tem 3 bilhões de reais guardado, que esse dinheiro, se for liberado, a gente consegue, por exemplo, começar a pensar com mais tranquilidade. Eu tenho muita certeza que com a competência que a gente tem no campo da cultura, dos nossos artistas, dos gestores, produtores, a gente vai conseguir criar possibilidades, né? Cinema drive-in, teatro online. Eu acho que esse processo de aceleração da digitalização, ele tem as suas dificuldades, mas ele também nos deu um push assim, que a gente precisava, né? Um empurrão. Acredito que agora a gente Sim, precisa ser digital, a gente precisa entender que as pessoas vão consumir mais cultura dentro das próprias casas. Tudo que a gente puder oferecer para que as pessoas aproveitem em casa.
inclusive com modelos comerciais, né? Lives que o artista faz e você paga para entrar na sala, peças de teatro também dessa forma. A gente vai precisar recriar. Mas é muito Sim. importante dizer que para essa recriação acontecer, uma estrutura tem que estar garantida e isso aí a gente precisa de política pública. Total, total. Tem muita gente perguntando se essa live vai ficar no ar. Ela vai ficar sim. A gente está, inclusive, colocando os vídeos num canal do Secult. Eu não sei se Dani quer falar alguma coisa, mas eu já tenho. A gente tem que começar a encerrar, porque a gente tem só 5 minutinhos e eu tenho que falar, chamar vocês para a próxima live. Então, eu vou chamar para a próxima live e depois eu vejo se Dani quer falar mais alguma coisa. Na próxima terça-feira, no mesmo horário, 19 horas, a gente vai ter a live A Precariedade da Vida da População Negra durante a epidemia da Covid-19, com Kleber Amâncio, que é um professor também do Secult, e a mediação de Mariana Balen Fernandes. Tenho certeza que vai ser incrível esse outro bate-papo que a gente vai ter. E aí, Dani, eu deixo para você fazer, se você quer falar alguma coisa nesses últimos minutinhos que a gente tem, para a gente encerrar por hoje. Eu acho que eu acesso posteriormente as perguntas, não sei, as coisas que as pessoas falaram aqui, né? Eu adoraria ler tudo, não dá tempo, né? A gente fica não dá. Mas olha só, sigam o OBEC Bahia no Instagram, no Facebook. Preencham a pesquisa. Quem não respondeu a pesquisa ainda, pelo amor de Deus, repreencham por toda a nossa paixão pela cultura. É importante que todo mundo participe, que preencha, que a gente possa ter dado, né, informação com seriedade. A equipe que está trabalhando na pesquisa é uma equipe muito comprometida. A gente inventou assim, vamos fazer a pesquisa em poucos dias. A gente se reuniu intensamente. Olha, teve dia que a gente trabalhou por 8 horas, esse o dia todo. Eu com o Guilherme de um lado, Cecília do outro. E todo mundo também com suas casas, com seus filhos. E a gente produziu os questionários. Claro, né? Depois a gente foi pensando em coisas que poderiam ser melhores. E agora a gente está pensando, né, em primeira mão aqui no final da live, em a gente entender esse impacto da pandemia para o São João da Bahia. A gente quer discutir a economia das festas públicas e em junho a gente vai fazer uma pesquisa específica para acompanhar esse impacto, né, na economia da Bahia, em outros estados do Nordeste. A gente continua buscando, o questionário continua aberto até 31 de maio. A gente está fazendo parcerias muito bacanas. Então, por exemplo, a ISPM no Rio é nosso parceiro, eles começam a aplicar a pesquisa agora em junho, a mesma pesquisa aplicada no estado do Rio de Janeiro, com apoio lá da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. A gente também tem a parceria de Rose Carvalho lá no Rio Grande do Sul. A gente tem discutido parceria em outros estados, com alguns setores, né, com pessoas, por exemplo, produtoras como a Dimente Produções, né, a gente tem um apoio do IRDEB que está divulgando. Então, quem tiver interesse em fazer uma colaboração acadêmica e participar da pesquisa com um olhar para um setor, com um olhar com um recorte geográfico, a gente está à disposição. É só entrar em contato e a gente vai conversar. E a gente precisa que vocês compartilhem a pesquisa também, se vocês conhecem alguém que não respondeu. Sim, e é por isso, estamos trabalhando mais do que nunca nas nossas casas. Que massa, Dani. Queria agradecer, foi um papo delicioso. Apesar do tema espinhoso, foi muito gostoso dividir aqui com você. E convidar todo mundo para participar das próximas lives, seguir o perfil do Secult e tamo juntos. Vamos lá. Vamos beijos, sim. beijos a todos. Acabou todas. Já? Acabou? Já, temos 2 minutos. Aí antes que a gente seja derrubada, é melhor a gente se despedir. Antes da gente derrubar, eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui. Eu tô vendo tantas carinhas queridas, pessoas lindas, minhas irmãs, minha tia, amigos da capoeira, amigos do Secult, do OBEC, Mari Pitombo tá aqui também. Enfim, gente, obrigada. Que bom poder ter esse debate com vocês.
A gente vai ficar aqui, né? Vamos ficar aqui agora lendo para ver se dá conta, porque é bastante coisa, ó. Mari tá aqui falando pra caramba. Maria Marighella, gente muito linda, valeu. Não, foi incrível, valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.